Fala, palestrante, seja muito bem-vindo a mais um podcast, onde nós trazemos os maiores palestrantes do Brasil. Talvez você conheça, talvez não. E o meu convidado especial de hoje, ele começou como atleta com basquetebol, hoje é treinador comportamental, já impactou mais de 12 mil pessoas com suas palestras e treinamentos. Estou aqui com o nosso palestrante de hoje. Fala, Roberto. Roberto, qual é o seu nome artístico? É simples. Roberto de Oliveira. Roberto de Oliveira. Não, porque tem um pessoal que coloca uns nomes artísticos. Abusados, né? Então aí eu sempre pergunto. Eu falo do primeiro nome, aí eu pego e pergunto. Sim. Roberto, prazer em te receber muito aqui. Pela oportunidade. A gente sempre busca pessoas que fazem justamente isso, impactar vidas através de treinamento, através de palestras. E eu queria que você se apresentasse. Eu fiz uma breve apresentação tua, minúscula, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para você que está assistindo a gente. Eu sei que talvez você está iniciando sua carreira como palestrante, ou você já é palestrante, ou você é uma agência, ou você é uma empresa que busca palestrantes de alto impacto. Então aqui no nosso podcast só tem palestrante brabo, só palestrante de alto impacto. E hoje a gente vai conhecer o Roberto. Robertão em todo sentido. Porque o Roberto, vocês não viram ele aqui, mas quando eu fui cumprimentar ele, por isso que ele começou com basquete. Roberto, fala um pouquinho da tua carreira. Bom, eu acho que o ponto mais decisivo da minha vida foi quando comecei a atuar na parte esportiva, e a gente sempre entendeu que o esporte ele não pode ser o mesmo do que seria do vizinho, da outra cidade, de um outro clube. A gente precisava inovar em algumas coisas, e para isso você não busca inspiração do nada, você tem que estudar. E na minha época, na nossa época, acho que talvez você é mais novo do que eu, claro, a gente só tinha recursos que seriam os livros. Então, eu lembro que eu peguei um livro chamado Joyce and Weinicke, que é a Ciência do Esporte. Ele era uma pilha, assim, ó, enorme, grande, denso. E foi um dos primeiros livros que eu li e me apaixonei pelo tema. Ou seja, capacitar para aprimorar a forma de aplicar alguma coisa. A partir daí, as coisas aconteceram. As equipes começaram, todas que nós treinávamos, começaram a se destacar. Entramos em campeonatos, sempre nas finais ou campeões, e as coisas foram surgindo a partir daí. Mas aí a exigência aumenta. Porque você não pode ser campeão uma vez. Você precisa revalidar o processo. Então, todo o circuito ele era de muito estudo, muito aprimoramento. E, claro, que se eu sou a pessoa que está na fonte, eu preciso trazer água para os restantes. Então, era workshop, treinamentos, palestras. Aí eu tive uma estratégia de pegar todos os professores da rede municipal e fazê-los entenderem melhor sobre o esporte, que no caso foi voleibol, e eles, para produzirem uma coisa um pouquinho mais apurada na técnica, para quando nós fizéssemos as seleções de talento, eles viessem um pouquinho mais apurado. Foi muito bom, sempre funcionou. E a cidade hoje, eu disse a você antes de nós ligarmos as câmeras, para você ter uma ideia, o Campeonato Paulista desse ano, em 3 categorias nós fomos invictos as 3 para as finais. Fomos campeões em 2, continuamos invictos, e perdemos um sistema do campeonato que chama Golden Set. Você joga 2 jogos e o último é decidido num set só. E aí nós perdemos o jogo. Mas, assim, o que eu quero mostrar é que vale a pena todo o processo de aprendizado. Sim. Porque essas meninas, só vou contar um caso para você entender bem o que acontece. Uma menina saiu de uma favela e essa menina, realmente, ela estava na arquibancada, era professora ainda, nem trabalhava com esse tipo de desenvolvimento. Treinamento comportamental. E nada, só... E eu pedi para ela, vamos treinar? Ela falou assim, não, é porque ela não tinha condições mínimas, nem tênis para participar. Reunimos os professores lá, conversamos, conseguimos um tempo. Essa menina está nos Estados Unidos, ela deve ser formada, não sei qual das áreas ela se formou nos Estados Unidos. Ela foi jogar voleibol lá, ou seja, ela morava num cômodo de chão batido, de terra. Então, a gente sabe que isso transforma, isso é a partir do treinamento, do que elas aprendem lá. E aí, isso foi me levando para outros gatilhos, né? Eu falei assim, pera um pouquinho só. O esporte, ele realmente traz e resgata muita gente. E o caminho era maior. E aí, numa dessas passagens, eu acabei estudando na FAAP. E no TCC, eu queria falar sobre liderança, porque eu achava que era só falar sobre liderança na mesma perspectiva que eu tinha da condução de técnicos e do atletas. esporte. Exato.
Aí me deparei com um tal de Leader Coach. Aí o bichinho picou. Aí eu falei, o que era isso? O que era isso? Aí já tinha um pouco de pesquisa, fui encontrar, e aí fiz a formação, e aí nunca mais parei com buscar conhecimento que nunca é suficiente. Ele sempre causa um hiperlink que te leva a uma outra coisa, que te deixa com ferramentas muito apropriadas para você lidar com pessoas. Então, é um momento que você para refletir e fala assim, não tenho tempo para perder, eu tenho que estudar. E eu acho que é uma das coisas que mais me identifico, até quem me conhece. Cara, esse cara está lendo, está estudando, ouvindo alguma coisa, mas de uma forma muito apurada. Agora eu estou mais direcionado, estou com uma gestão de estudo melhor e está toda nessa linha voltada de formação de líderes e equipes de alta performance. Roberto, a gente tem alguns casos que saíram do esporte e que aplicaram no corporativo. Como você falou que você se deparou com líder coach, né? Totalmente executivo, corporativo, sim. Alta performance de executiva. E a gente tem alguns casos, como o Bernardinho, como meu amigo Tandy, um beijo pro Tandy, pro Xuxa, que são pessoas que performaram, trabalharam em alta performance no esporte e que fizeram essa como é que eu posso falar? Uma transição. Exatamente. Isso. Essa ponte para o corporativo. Como que você hoje, as empresas que te contratam, qual é esse paralelo que você leva quando você fala, vamos pegar aqui o caso de líder, né? Mas você pode aí... mas como que você fez? A empresa hoje te contrata, eu quero uma palestra do Roberto, uma palestra de alta performance, uma palestra de líderes. E a gente sabe que o esporte ele influencia muito. Mas como que é você sair da quadra, entrar no corporativo e impactar as pessoas com a palestra? Bom, primeiro o que eu entendo é que toda uma empresa, uma equipe, eles são organismos muito complexos. Então mas são sempre geridos, ou as pessoas formam esse complexo todo. Então, o ponto inicial é entender o ser humano. Ou seja, se você entende como ele pode melhorar, ou qual seria o gap de melhora dele, você consegue atuar de uma forma muito incisiva. No esporte, ele é muito mais claro, porque você vê movimento. Total. Agora, quando você está no auditório, quando você está no treinamento, quando você está em coaching, você precisa ouvir a pessoa falar. Precisa entender o que ela quer dizer com as palavras que ela está dizendo. Que lá está muito aprofundado aquele sistema e ela não consegue, às vezes, dizer o que ela quer, não sabe o que ela precisa e ela está mergulhada num processo onde, aparentemente, ela está dizendo o que ela quer dizer. Então, e eu vejo esse mesmo formato. O esporte, ele te dá muita lucidez em relação a alguns momentos, principalmente nas decisões, onde você tem que manter uma performance, que é diferente do desempenho, você tem que realmente fazer um trabalho muito bom e aquela performance ela precisa dar resultado no momento certo. E isso, quando você vai para uma empresa, talvez eu tenha um pouco mais de sossego em relação a isso, porque ela não precisa decidir tão rapidamente. Mas, se você, como todos fazem, conversa um pouco com o gestor, me fala como é que é o chão da sua fábrica, o que você acha? Boa, excelente. E quando não fala, você vai lá da maneira, posso ir lá conversar? Você conversa com 5, 6 pessoas. A percepção de 5, 6 pessoas de setores diferentes já te dá um material riquíssimo. Então, você vai falar sobre liderança, mas o ponto que você atua pega exatamente no crescimento de todo mundo. Então, assim, o desenvolvimento da pessoa. Exatamente. Né? A pessoa é aquela questão. Ela, como eu disse, ela não sabe bem o que ela quer. Mas se você dá pistas para ela e ela se empolga com isso, normalmente ela consegue crescer um degrau. Um degrauzinho, um centímetrozinho. E para essa pessoa que ficou estagnada há 10, 15 anos, é uma coisa que pode mudar a vida dela completamente. Maravilhoso. Hoje, eu vi aqui o teu tempo como treinador desde 2006, é isso? O mesmo tempo que eu, né? Em áreas diferentes, mas eu atuo treinando pessoas desde 2006, então nós estamos fazendo aniversário esse ano, 20 anos de treinadores, né? Parabéns para nós. E ao longo desse tempo, eu identifiquei algumas necessidades incomuns
entre as empresas, né? E você tem esses dois mundos, o esporte e a empresa. Eu não quero focar no esporte, eu quero focar porque assim, quem te contratar hoje, o que é ao longo desse tempo? Porque o comportamento humano mudou bastante também, né? As gerações, né? A palestra que a gente fazia em 2006, 2010 era uma palestra que a gente faz hoje, porque as necessidades são diferentes. Hoje, o que você acredita, Roberto, que são as maiores necessidades dentro de uma instituição e que você leva, que você toca nessa ferida? Por exemplo, eu tenho uma empresa lá e, cara, eu preciso dar um up no pessoal. Só que essa pergunta me veio da tua resposta. Você fala assim, as pessoas muitas vezes não sabem o que precisam. Exatamente. Então, eu tenho plena consciência disso. As pessoas muitas vezes não sabem o que precisam, não sabem o que querem muito algo, mas não sabem o quê. E o que é isso? O que as pessoas mais precisam hoje nas empresas? Eu vou tentar colocar um ponto de reflexão bem grande em relação a isso, porque a empresa em si, primeiro, ela precisa dar resultado. Não tem outro sentido. Então, assim, quando você é contratado por uma pessoa para fazer aquele treinamento pessoal, você cuida dela. Mas quando você vai para dar uma palestra, para você fazer um treinamento, você precisa cuidar dela, mas com o foco nessa empresa que precisa continuar sendo lucrativa, que ela precisa continuar vendendo e tudo. Então, o que eu como pessoa e algumas pessoas que estão estudando comigo, principalmente sobre perfis comportamentais, estudo caracterizado, é que as pessoas vão sempre tender para um lado pessoal e que pode entrar em conflito com o seu. E às vezes elas nem sabem, nem querem fazer isso. É uma questão natural. Ela sempre fala um pouco mais forte, ela gosta de silêncio, ela não gosta que mude ela de lugar. Então, se você vai na raiz disso e esse ambiente já está um pouco mais tranquilo, tudo a partir daí vira uma negociação boa. Porque eu não gosto dele, eu não sei porque eu não gosto dele. Eu não sei porque essa pessoa não me agrada. E às vezes é só entender que essa pessoa ela não está fazendo isso por maldade, porque é o estilo, a forma preferencial de se comportar dela. E a partir daí tem aquela coisa que eu sempre converso. Se você tem aquela conversa incessante interna, aquela que não para, aquela que fala, faz aquilo, né? E aí você entra que você tem o ato de pensar e o pensamento. O pensamento é incessante, mas o ato de pensar, ele é de graça e pode ser feito. E quando você começa a mostrar isso para a pessoa, ela começa a criar mecanismos de não deixar a cabeça dela levar para lados que ela nunca teria uma saída. Então, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando isso dele? Então, assim, eu acho que a grande sacada é entender o que a empresa realmente quer com a produtividade, por que caiu e tal. E, normalmente, as pessoas elas estão envolvidas em algo buscando coisas para a vida dela. Tem uma frase que ela parece um pouco egoísta, mas ela cabe aqui. As pessoas querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Então, é natural, mas não é uma coisa ruim. É uma coisa da sobrevivência, do estado de buscar. E a pessoa acha que ela tem aquele senso de escassez, que se você está lá, eu não posso estar. E a gente entende que líderes que formam líderes, ele com certeza ele tem um espaço maior para ir, se não for uma empresa, para outro lugar. E essas pessoas, quando entendem isso, elas acabam tendo uma condição maior, melhor de se atuar diante a qualquer outro tipo de pessoa com um perfil diferente do dela. Então, assim, a raiz de tudo é a pessoa realmente entender que aquilo começa dentro dela. A partir daí, tudo muda e tudo vai para melhor. Legal. Eu não canso. Palestra para mim é viciante, né? E eu gosto de técnicas, né, que são utilizadas. É como no esporte também, né? Cada um tem a sua técnica ali. E hoje, quando você está com uma equipe, quando você é contratado, quando você está ali com pessoas que muitas vezes é a primeira vez que você está vendo, porque a gente sabe que é bem diferente, né? Você ser treinador de um time que é seu. Que é todo dia você vê todo mundo. E você treinar o time de outro. Exatamente. Né? Você nunca viu ninguém. Você nunca viu ninguém. A primeira vez que você está vendo ali. Quais são as técnicas que você... Porque eles também é a primeira vez que estão te vendo. Sim. Então sim. A gente sabe, olha esse cara altão, esse gigante aqui. O que ele veio? Nunca vi esse cara na Terra. Quais são as técnicas que você utiliza como comunicador que você dentro de um evento, dentro de uma palestra, dentro de algo que você foi contratado ali para fazer? Você tem isso definido? É assim, o que eu entendo, as pessoas sempre vão ter, nos 5 primeiros minutos do seu treinamento, da sua palestra, uma percepção sempre muito particular de quem você é. Quando você consegue igualar o nível de atenção, é porque elas estão no mesmo canal. Eu sintonizei no mesmo rádio todo mundo.
A coisa mais, na minha opinião, que funciona muito bem é a pessoa entender que você erra. Isso parece uma brincadeira. Fala, cara, eu cheguei aqui. Que legal. Eu tava vindo daqui para cá, cara, errei 5 vezes a entrada aqui. Vocês fazem isso também? A pessoa, pô. Então ela tem uma certa familiaridade, porque você é uma pessoa, que você é humano, que você é natural, que você vai errar. A partir desse ponto, as pessoas falam, cara, esse cara é como eu. Esse cara realmente... E normalmente eu quebro com isso. Ou às vezes eu tenho uma informação privilegiada, ou da cidade, ou do lugar. Eu falo assim, cara, tem um lugar ali que o pessoal vai namorar, vocês vão lá? Eu vou falar, eu acho que eu vi você lá. Assim, coisas que a pessoa não é exposta de forma direta, ou brinco geral assim, mas elas conseguem falar, pô, cara, esse cara é legal. E mesmo assim tem os trancados, mesmo você... Eu não gosto de brincadeira, né? Sim. É assim, mas a grande maioria, ela vai criando... E elevando o estado para todo mundo para melhor. Que legal. 2, 3 pontos. Sério pra caramba, um estado de humor. Sério pra caramba, uma coisa legal. Sério, uma curiosidade. Estado, uma pessoa cresce. Porra, não sabia disso. Porra, sabia disso, ficou bom e eu guardei porque foi engraçado. Então, essa estrutura é a que mais tem dado certo em todos os lugares que eu vou. Eu faço eles participarem de uma forma bem legal, faço eles entenderem que eles são a palestra. Eu não sou o palestrante. Eles fazem parte do ambiente todo. E se eles não estão ali conectados, como eu disse, quem está pedindo talvez seja a empresa, isso entender que eles precisam atender, mas eu não preciso também castigar ninguém. Isso entender que é suave, o que eu tenho que passar é legal, vai mudar muita coisa e no final aquela coisa da pessoa falar, cara, valeu cada minuto. Assim, eu tenho visto isso aí dos últimos 17 anos, cada vez melhor, porque você vai aprimorando, legal. vai testando, e acho que é aí. Você está validando algo aqui, e eu acho muito bacana isso, que eu fazia isso, aí veio um grande amigo nosso, o professor Gretz, um dos maiores palestrantes do Brasil, Ele se não... esteve no nosso evento em Barueri, viu? Foi? Se não o maior, já ganhou as 6 ou 7 vezes o Top of Mind. E eu fazia isso do meu jeito, né? Aí o Gretz estava aqui, ó, nessa mesa que nós estamos hoje. E ele falou, cara, eu converso desde o rapaz que vai me buscar no aeroporto, com a moça do cafezinho, e aí eu sei o que eles fizeram na noite passada, aí eu sei que não sei o quê. Mais ou menos como você falou, né? Então, até pega aí para você que é palestrante, isso é muito importante. Eu também faço isso, viu, Roberto? É muito bom. Essa quebra de gelo, porque... gente, é gostoso. E o contratante também tem essa preocupação. Exato. Você que leva palestras para sua empresa ou que faz eventos, eu sei que é uma preocupação sua. Pô, o que esses caras vão falar para o meu público? Eu tenho um público mais legalzinho, mas eu tenho um público mais... cadenciado, mais sério. E esse tipo de técnica é que faz o evento ser um sucesso, a palestra ser um sucesso. Todo mundo é atingido do seu jeito, né? Independente da nossa característica, se a gente é mais avivado, se é mais sanguíneo, se é mais fleumático, se é mais... Enfim, não importa, né? Mas muito bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É nítido que você atua na área de desenvolvimento humano e liderança, né? Quais são as suas palestras, assim, fora liderança, o que mais que você tem atuado, tudo? Porque depois eu tenho uma pergunta capciosa em cima disso. Legal. Eu vou dizer o que eu, ao longo desses anos, eu fiz. Eu fiquei muito perito em desenvolver uma palestra. Se você me der um artigo científico sobre um tema, eu vou lá, eu destrincho ele de cabo a rabo, eu crio uma conexão com todos os assuntos que vão ser realmente impactantes, mas aquela informação está ali. Então, uma das maiores formas de se fazer é sempre estudar. Então, quando você tem um assunto novo, quando você tem um apontamento novo, tem dados sobre isso, tem informação sobre isso, estude. Então, assim, na área de liderança, o que eu mais gosto, não só na formação em si, mas quando o líder ele entende o papel que ele tem na empresa, o papel que não é um papel fácil, porque senão todo mundo seria líder, né? É um papel complexo, mas o momento que eu acho que ele mais tem um desafio assim acerbado, ele não saber que ele é um líder naquele potencial que ele pode ser. Quando ele entende, fala, cara, eu estou aqui, mas eu posso estar aqui, porque o sistema, a empresa, os objetivos, os lucros vão prensando ele ali, vão deixando ele amacetado no formato. E quando ele consegue entender que ele pode furar essa bolha, ele faz... E aí não tem limite. E as pessoas que têm
uma condição, e aí eu gosto de falar sobre isso. O líder é um bom perguntador. Exato. O líder não, ele pode dar as metas, mas ele tem que. Se eu falo o que eu quero, a conversa fica aqui. Mas se eu faço uma boa pergunta, eu entro lá dentro. Eu estou lá dentro da sua cachola. Eu estou lá dentro do seu coração. E se a pessoa conseguir minimamente associar qual é a sua intenção, você tem ganhos nas equipes. Então, o líder ele tem que saber formular perguntas para cada tipo de perfil, para cada tipo de pessoa e cada momento. Não pode expor ninguém, aquela coisa que nós já sabemos, né? Você elogia, você dá crítica em ambientes diferentes, Sim. Mas a percepção dele é que ele consegue ir profundo. E lá no coração e no pensamento dela, quando ele faz uma boa pergunta. Excelente. Excelente. E a minha pergunta capciosa é o seguinte: como você trabalha com diversos públicos e não só com líderes, um dos grandes desafios dos líderes é fazer uma pessoa performar. Você estudar, você se capacitar para você performar é uma coisa. Já é difícil, Sim. Mas está dentro do seu controle. Agora, fazer os outros performar. Historicamente, a gente vê no esporte e até em filmes, né, pessoas que vêm de resultados medianos e, de repente, essas pessoas entram num alto nível, entram numa alta performance. Sim. Né? Através da auto-performance, eu Sim. performo para uma alta performance. Sim. Tem alguma receita pro... Eu sei que a primeira receita é a pessoa querer, né? Mas a gente vê alguns casos. Michael Phelps iniciou com problemas respiratórios, começou a fazer natação devido a problemas respiratórios. Seria mediano? Seria medíocre dentro do... Mas aí desenvolveu um alto nível. Michael Jordan diz que errou muito no começo. Ayrton Senna, várias... Entre outros, a gente poderia aqui passar aquele efeito Rock Balboa, sabe? Sim. Que uma pessoa que até então tem resultados pífios e de repente ela entra num flow de alta performance. O que um líder precisa... como que ele faz para desenvolver essa pessoa? É intencional? O líder pode ter isso intencional? Olhar, eu vou fazer essa pessoa ser o maior vendedor da minha empresa. Eu vou fazer essa pessoa ser a maior coordenadora da minha empresa. Eu vou fazer esse chão de fábrica dobrar essa linha de produção. Como que é isso? Eu vou contar um momento que... não preciso dizer muito aprofundadamente, mas é o seguinte. Se eu perguntasse para você, se você ficasse todo dia aqui fazendo o que você faz, entrevistando e tal, e ganhasse 200 mil por mês, você fala, topa? Tô dentro. Se eu chego para você e falo dessa forma, mais sério mesmo, você vai trabalhar consertando o asfalto da rua em dia de calor, com piche, tudo que tem que ser feito, vai trabalhar 12 horas e vai ganhar R$ 1.500. Você aceitaria? Aí, provavelmente, a resposta eu já tenho. Mas aí eu falo, e se a vida dos seus filhos, a vida da sua família dependesse disso? Então, os atletas, ele tem várias tendências. Eu estou ali porque minha mãe quer, eu estou ali porque assim, e lá dentro trabalhando, eu preciso do emprego, eu preciso do não sei o quê. Então ele está com foco em si, em coisas abertas. Eu falei, peraí, você está aqui por causa do emprego. Que seu objetivo com esse emprego? Eu quero estudar. Que seu objetivo é fazer isso? Então seja o melhor aqui dentro. Porque você conduz ele para o foco principal e ajuda a empresa. Ele consegue trazer aquilo para a vida e falar, cara, é mesmo, cara, eu não posso, se essa empresa falir, ou se essa empresa eu não vou para lugar nenhum, ninguém vai para lugar nenhum. E mesmo que eu não fique, eu vou ter mais condições se isso continuar da forma que está. Então, a gente alinha esse pensamento dele para uma coisa para todo mundo. E o foco é que a empresa funcione, é que a equipe ganhe. E assim eles... Legal. Aqui nessa tua fala eu sinto que você alinha os desejos e anseios pessoais dele, de qualquer homem, né? Assim, numa condição normal, sim, que é família, sim. Construção, e aliado aos interesses da instituição. Exato. Também, né? Ele não percebe que o maior combustível já está ali, né? A gente vive uma época muito difícil, assim, em questão de comportamento. Roberto, eu acho que você, com certeza, você denota isso. E eu não estou querendo fazer aquele papo de
cinquentão, não, que no meu tempo, na minha época... Era bom daquele jeito, hoje é bom de outro jeito. Eu concordo, era bom de um jeito, mas não é isso, é porque a gente vê, e até eu vi uma palestrante de liderança que eu gosto muito dela, se chama Veridiana. Ela falou sobre entender como mover as pessoas nessa geração. Que é uma geração rebelde passiva, né? Vamos dizer assim. Sim. Ele tem a rebeldia inclusa ali, introvertida. Ele tem um mundo dele em um celular. Antes, os rebeldes de antes faziam várias coisas, viajava, pegava ônibus, fazia mochilão, fazia de tudo que a gente sabe, né? Mas hoje, isso daqui é o universo de um rebelde. Sim. E isso está impactando a produtividade. Sim. As empresas hoje estão com grandes dificuldades, tanto de contratação quanto de retenção, né, dessa. E eu vejo que o esporte talvez seja a maior, se não a maior, forma de gerar disciplina. Sim. A gente vê que as pessoas estão trabalhando com pouca disciplina, não existe uma exigência por resultados. Sim. Né? Eu acho que desde casa já não tem aquela coisa. Sou daquele tempo, comecei a trabalhar com 11 anos, hoje já não tem isso. Você tem algo voltado para os líderes atuar com essa nossa nova geração, que é uma realidade, não adianta fugir. Você falou muito bem, lá atrás foi bom de um jeito, hoje é bom de outro jeito. E qual que é o bom de hoje? Então, eu acho que quando você não tem a linguagem, a forma de entrar no que essas pessoas, esses adolescentes, esses jovens, Sim. Começa na adolescência. O cara quer trabalhar com 16 anos e às vezes precisa. Sim. E ele vai crescendo na idade, mas não vai crescendo no desenvolvimento. E o que ele acha, é melhor em casa. Meu pai sempre sustentou, meu pai é obrigado a me dar. Esse tipo de cultura, esse tipo de coisa, ela na minha opinião, ela é muito cíclica. A época nossa era muito forte, era muito vigorosa. Nós sabíamos até onde nós podíamos ir. Seu pai leva para você, você já sabia que não estava bom a coisa. Exato. Hoje, o pai só olha com um ar de fofinho, um ar legal. Ele não dá limite para eles. Então, sai da casa dele alguém despreparado, que não ouve não, que não sabe o quanto deveria estar preparado, porque é a realidade do mundo. Perfeito. E é aquela frase. Os pais falavam assim, não é essa frase, mas o mundo não vai te bater um terço. Quer dizer, eu não vou bater um terço do que o mundo vai te bater na hora que você sai de casa. E é verdade. A gente acha que o pai protege, mas tem proteções. E ela não tem uma proteção para se desafiar, para buscar algo. Então, qual que seria? Se você não consegue se comunicar com essa pessoa, eu acho que se você é um líder muito mais jovem, você vai se conectar. Se você é um nível muito mais velho, sênior, né? Arranje alguém para fazer esse meio de caminho. Boa. Traz gente que traduz isso. Porque você não vai conseguir. Eu falo para você, aparentemente, eles nem olham muito para a gente, eles olham através da gente. É um pessoal bem legal. Assim, eles olham atrás, você, não, e eles estão falando com você, né? Eles conseguem estar multiconectado com as coisas. Sim. Isso te incomoda e para ele é normal. Então, mas se você está muito assim num tempo como o nosso, você não vai conseguir se conectar. Arranje alguém para esse meio. Traz alguém que tenha a linguagem deles, que eles se identifiquem, para poder buscar aos poucos como poder mudar esses adolescentes, esses jovens para algum caminho. Mesmo assim, eu acredito que é o período, é a fase, é a coisa cíclica. É desafiador, né? Exatamente. É um momento muito difícil. E a gente tem hoje para pensar que por isso que é legal você falar, por que você está trabalhando com palestra? É rentável? É rentável. Mas, cara, se você já vem da escola mal formados, não querem estudar. Então, o chão de fábrica hoje, ou a linha A, B e a A, ela está tendo uma dificuldade muito grande, porque essas pessoas já vêm muito mal formadas. Precisam de gente capacitando, precisam de treinadores, precisam de palestrantes. Se a pessoa não tiver... Exato. É um mercado que vai ficar cada vez maior. Sim. Ele não tem como não ficar cada vez maior. Então, a comunicação se não, vem cá alguém que te entenda, mediano, na idade abaixo da sua, mas
um pouco acima deles, mas que tem essa conexão. Boa estratégia. Você criar uma camada ali, uma camada mais conectada. Você falou uma coisa muito legal, né? É uma geração multiconectada, mas que não consegue se conectar em uma coisa só ao mesmo tempo, né? É uma pluralidade de informações, mas uma coisa que, para você que nos assiste, para você que é contratante de palestra, para você que faz eventos, é importante. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Em meio ao problema, nunca desista. Sempre insista. Né? Então, eu já vi algumas pessoas... não adianta. Não adianta eu fazer palestra, não adianta eu fazer treinamento. Não, adianta sim, adianta. Água, tem aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Que, na pior das hipóteses... você vai fazer um movimento ali, um movimento de desenvolvimento. E por falar em movimento, nós estamos chegando ao final, Roberto, tá? Queria aqui te agradecer a tua participação. Muito bacana saber dessa tua trajetória. Bacana saber que nós temos aqui, gente, de fácil acesso, um treinador da área do esporte, que assim, eu sou fã. É que a vida me levou para o ramo da educação, mas o mundo dos esportes eu sempre trabalhei com uma disciplina esportiva e militar ao mesmo tempo, né? Eu acredito que isso me fez superar muitas coisas que a vida nos coloca ali no meio. Mas, Robertão, meu amigo palestrante, quem quiser te contratar, quem quiser levar uma palestra de liderança, de desenvolvimento, com essas tuas receitas maravilhosas que você trouxe aqui pra gente, eu queria que você falasse para essa câmera aqui que tá do nosso lado e mandasse, quem quiser te encontrar, quem quiser fazer contato contigo e chamar você para o estado, para a cidade, para a empresa dele, como que te encontra? Bom, simples. Roberto de Oliveira, nome que você disse certíssimo, que eu prefiro o nome de trabalho. 1968, que é a data que eu nasci. Olha, ele já entregou o nome e a data de nascimento. Então, sem segredo, sem mistério. Tá tudo aí. Então, se jogou nas redes sociais, você vai encontrar Roberto de Oliveira, 1968. Perfeito. Aí, e lá tem o meu WhatsApp, tem as formas de... Lá consegue entrar com a sua equipe, com você e te chamar para um treinamento. E se quiser, a hora que você entra lá, você só tem estudo lá, hein? Tem um monte de artigo científico que eu faço para meus estudos, estão tudo por lá, viu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final de mais esse podcast. Eu acredito que isso aqui é utilidade pública. Eu acredito que as empresas, que as instituições precisam levar o Roberto, precisam levar um pouquinho dessa experiência, dessa bagagem dele de mais de 20 anos como treinador comportamental, trazendo ali a energia e a disciplina e dinâmica do mundo dos esportes acoplado com o corporativo aí para a tua empresa. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, a tua empresa precisa disso. Roberto, meu velho. Muito obrigado, pela Tamo oportunidade. Junto. Foi muito legal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.